eu tenho por mim que saber ouvir é primordial, né? Mas quando você interage, né? Quando você agrega um valor que esteja ali inteiramente linkado com o que se ouve, é excelente, né? Mas como assim, cara? Não é só você ter conteúdo, né? E se posicionar dessa forma, se mostrar dessa forma, né? Cheio de conteúdo. Vai mais além que isso, né? Tem tudo a ver com você saber interagir, né? Tem que haver assim um equilíbrio entre você ouvir e falar. Eu acho que é assim que a gente consegue efetivar uma troca de conhecimento, né? Eu acho... Olá, eu sou Bernard Ramires e ajudo pessoas comuns a conquistar a atenção de todos através dos sentidos, né? Mais uma vez eu quero deixar aqui o meu agradecimento para a galera que tá chegando, comparecendo sempre e participando dos desafios, né? Afinal de contas, todo final de live eu deixo lá um desafio pra galera que eu botei o nome de A Hora do Duvido, né? E pra quem não assistiu a live de ontem, eu vou até repassar a historinha desse duvido, que eu acho bem importante, porque afinal de contas tudo vem de um desafio, né? E justamente esse duvido, ele nasceu num grupo escoteiro que eu participava com vários amigos há muitos anos atrás, há quase 2 décadas mais ou menos. E na verdade esse duvido ele servia muito mais para justificar as merdas que a gente ia fazer. Então um olhava pro outro e falava assim: pô, eu duvido se fazer tal coisa. Aí um outro virava e falava assim: pô, fala duvido só uma vez. Aí duvido e a merda tava feita. Enfim, né? Então e a galera tá abraçando também essa hora do duvido e tá participando bastante, tá me marcando nos stories e tal, e isso acaba me motivando a gerar ainda mais conteúdo de valor, né? Afinal de contas, essas lives que eu venho fazendo diariamente, desde segunda-feira, já ainda tem mais algumas ainda por vir, pra semana que vem, elas também partiram de um desafio, né? Justamente de gerar esse conteúdo através dos fatos que aconteceram na minha vida, da minha história e tal, e gerar um conteúdo que pudesse atingir o maior número de pessoas possíveis, né? Então, valeu aí, galera, obrigado mesmo de coração pela participação, tá? E hoje eu resolvi abordar um tema que ele é meio complexo, assim, né? E até um pouco meio pesado. Eu acho que nos dias de hoje, muita gente acaba se tornando interessante, né? Virtualmente falando, né? Então, provavelmente quando você vai surfar ali e olhar o Instagram da galera, dificilmente tu vai ver uma foto triste e tal, até sempre foto feliz e tal, né? Em momentos felizes, ótimo, perfeito, né? Mas será que as pessoas que são realmente tão interessantes quanto se mostram, né? Porque parece até uma produção, né? Que existe uma produção que é meio que padronizada, assim, da galera, né? Ou seja, tipo, todo mundo tem aquele lado perfeito do rosto, ou tem que procurar o enquadramento perfeito para uma foto, para um vídeo, roupas e cenários perfeitos e tal. Será que a galera é mesmo interessante desse jeito? Ou de repente a gente não está usando isso como uma compensação que vai servir justamente para preencher uma parte nossa que está vazia, né? Eu acho que tem tanta informação atualmente falando, tem tanta informação e tanta maneira de você acessar essas informações. Eu acho que para a galera assim, que nasceu na década de 80 ou até um pouco para trás, ou de 90, que não tinha tanto acesso à informação assim, então não tinha a necessidade de ter uma velocidade de processá-las de uma maneira tão rápida quanto hoje, né? Então eu não sei se nós, meros mortais, estamos prontos hoje em dia para poder absorver esse tanto de informação que tem, sem fazer com que isso acabe comprometendo os nossos relacionamentos interpessoais, né? Então acho que na live de hoje eu optei por falar sobre esse que, na minha concepção, assim, no meu ponto de vista, ele é o pior obstáculo para você acabar conquistando a atenção de todos, né, à sua volta, que é simplesmente o fato de você não ser interessante, né? Agora você vira e pergunta pra mim, né, o que é ser interessante? Aí eu vou te responder, cara. Na minha opinião, ser interessante seria você ter propriedade, né? Propriedade para trocar ideia, para conversar, enfim, sobre vários assuntos,
sabe, sem titubear, sem enrolação, sem gaguejar, sem muita firula, sem muito mimimi, né? Eu tenho por mim que saber ouvir é primordial, né? Mas quando você interage, né? Quando você agrega um valor que esteja ali inteiramente linkado com o que se ouve, é excelente, né? Mas como assim, cara? Não é só você ter conteúdo, né? E se posicionar dessa forma, se mostrar dessa forma, né? Cheio de conteúdo. Vai mais além que isso, né? Tem tudo a ver com você saber interagir, né? Tem que haver assim um equilíbrio entre você ouvir e falar. Eu acho que é assim que a gente consegue efetivar uma troca de conhecimento, né? Eu acho que não só faz parte da nossa evolução interpessoal, como deixa tudo e todos muito mais interessantes, né? Todo assunto fica muito mais interessante dessa forma, né? Afinal de contas, eu acho que é tão gostoso conversar, trocar ideias, enfim, expor experiências, trocar experiências e falar de assuntos que de repente tua conversa pode começar ali de como tá o tempo, né? Até falar sobre a evolução do mundo, por exemplo, a teoria da evolução do mundo, né? Eu acho que ligar os pontos dessa conversa, e quando você percebe, acaba se passando horas, assim, num piscar de olhos. Acho que chega a ser até, de certa forma, assim, revigorante, né? Inclusive, muitos relacionamentos começam assim. Quando eu falo de relacionamentos, eu não falo assim de relacionamento somente afetivo, tá? Eu falo relacionamento interpessoal de uma maneira geral. Eu falo você conquistar novos amigos, ou já conversar com os amigos, com relacionamentos afetivos, profissionais, enfim, os famosos relacionamentos descartáveis, que é uma pessoa que você encontra de repente ali numa parada de ônibus ou numa viagem, enfim. Eu acho que tudo fica muito mais interessante dessa forma, né? E o que eu quero dizer com tudo isso é que ser mais interessante, ou seja, você saber ouvir, né? E conversar sobre diversos assuntos, ele já se torna o quê? Meio caminho andado para você chamar a atenção das pessoas de uma forma positiva, né? E ser bem visto por todos, na verdade. Eu acho que todo mundo já teve professor na vida, né? Todo mundo no momento da sua vida já estudou, enfim. Pode ser numa faculdade, no colégio, no colegial, enfim. E se a gente puxar bem na nossa memória, com certeza a gente vai se lembrar do professor Gente Boa, que era o professor da galera, e do professor Carrasco. E eu acho que talvez até as memórias venham na mesma intensidade, né? Qual aula que ficava mais interessante para vocês ali, né? Porque assim, se a gente parar para pensar, não é só uma questão de propriedade. Por quê? Porque ambos ali estavam com a mesma função, né? Ou seja, ambos tinham propriedade, né? Só que assim, era mais agradável, mais sociável, aquele que interagia mais, ouvia mais. Isso acabava fazendo as aulas serem mais interessantes, né? Do que muito mais interessante do que aquele outro professor que era mais carrasco, que era seco e que provavelmente você só assistia às aulas dele ou por obrigação ou porque, enfim, não queria bombar, né, na matéria dele ou repetir de ano, enfim, né? E isso serve, na verdade, esse exemplo eu estou dando para mostrar que não basta você ter propriedade, né? Não é só ter propriedade, mas também saber se posicionar e principalmente saber ouvir, né? E interagir, é o que torna tudo muito mais interessante, né? E ser interessante é muito bacana, né? Então, se você se identificou com algumas dessas características, legal, né? Parabéns, bacana pra caramba. Mas e o que não é ser interessante, né? Ser interessante, legal. Agora, você já parou pra pensar, cara, que muitas vezes, e principalmente sem querer, acho que na maioria das vezes é sem querer, né? A gente acaba afastando as pessoas do nosso convívio, né? E não sabemos o porquê. Às vezes, até por ter muita propriedade ou muita experiência, a gente acaba falando demais e ouvindo de menos, né? Ou até mesmo nem ouvindo. Quantas vezes dentro de casa, vamos parar para analisar agora, quantas vezes dentro de casa, né? Pode ser com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com mãe, pai, enfim, até com seu cachorro, com quem quer que seja, né? Você ou vai conversar ou vai fazer alguma atividade, cumprir alguma tarefa, só que olhando para o celular, né? Por que no trabalho, de repente, você se obriga, né? Você se obriga a ficar atento, né?
Num bar também, pô, você vai sair no bar com os amigos, pá, a conversa é interessantíssima e tal, sabe? Tem aquela troca, você ouve, você fala, e em casa não. Por que não é assim dentro de casa também, né? Porque geralmente as pessoas que a gente tem mais convívio, né, acabam se tornando as que ficam mais distantes da gente, né? Agora, para se perguntar, por que elas merecem menos atenção do que os outros? Né? Será que é porque as pessoas com que a gente menos convive, aquelas que a gente tem menos contato, são justamente as pessoas que a gente mais precisa vender uma ideia de vida perfeita e assim parecer mais interessante? Eu vou falar por quê, cara. Eu acho que assim, na minha opinião, tá? Pode ser que de repente, para se enquadrar em um determinado ciclo, em uma determinada sociedade, enfim, ou num grupo, ou num clã, chama como quiser, você tenha que ser o mais próximo possível daquelas fotos que você posta. E eu também, tá? Quando eu falo, eu de uma maneira geral, eu me incluo nesse meio também. Mesmo porque não teria nenhum nexo, né? Não faria sentido algum você postar um vídeo de uma discussão ou uma foto de um momento triste e tal. Vou mandar um abraço pro meu amigo Teio Campos, cara. Esse cara, ele gravou meus vídeos junto com a mulher dele, a Aline também, uma família de ouro, cara. Um beijo no coração de vocês, viu? Um beijão pra filhinha deles também, a Alice. Tamo junto, galera. Enfim, voltando, não tem sentido, né, cara, eu postar uma foto quando eu estiver no momento enraivecido e tal, embora por alguma vez ou outra a gente acaba até presenciando isso no Facebook, no Instagram e tal, quando o cara fica muito indignado, ou quando publica uma briga, ou quando publica alguma coisa, enfim, gera um conteúdo que não é de tanto valor, né, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que a gente tem que encontrar um ponto de equilíbrio, né. Eu acho que tudo na vida é uma questão de ponto de equilíbrio. E nesse caso, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio entre se tornar uma pessoa interessante, não só virtual, mas como pessoalmente também. Né? Eu mesmo, eu passei, eu passo por isso, mas mais recentemente, né? Conversando com alguns amigos, né? Enfim, desde que eu nasci, eu devo ter morado assim, uns 30 lugares diferentes, mais ou menos, e também não sou mais nenhum moleque. Né? Atualmente eu moro numa cidade do interior do Rio Grande do Sul chamada Manoel Viana. É uma cidade maravilhosa, ótima para se morar, né? A galera da cidade me recebeu super, hiper, mega bem, sabe? É uma galera que eu vou levar assim pra dentro do meu coração, assim, da minha memória pro resto da minha vida, né? E muitas das pessoas que aqui conheci e que eu tenho o prazer hoje e a honra de conviver são pessoas que com certeza, independente de onde eu estiver ou de onde eu esteja, eu vou querer manter o contato para sempre, né? Enfim, é uma cidadezinha bem bacana, bem pequenininha, tem aproximadamente 7 mil habitantes, né? E recentemente eu acabei passando por algumas situações parecidas com essa, porque, como eu disse, eu devo ter morado aproximadamente ali uns 30 lugares diferentes, mais ou menos, né? E como eu também já não sou nenhum moleque, esse tanto de mudanças que eu tive na minha vida e o tanto de referências e experiências que todas as minhas escolhas me proporcionou, acho que foram, e além de certa forma fez o que eu sou hoje, né? Acho que dependendo do local que eu estou e com quem que eu vá conversar, muitas dessas histórias elas podem parecer ou invenção ou mania de grandeza, enfim, é meio complicado, né? Então o que eu percebi com tudo isso, e foi bem recente que eu tive esse estalo mental, que esse gatilho foi acionado, foi que assim, que tudo isso dificilmente me deixará mais interessante, sabe? Toda essa minha história, em algumas situações sim, mas eu acho que de uma maneira geral não. Principalmente se a parte que houve acaba não tá inserida no mesmo fluxo de energia que você, né? Então, que hoje eu tenho que me policiar não só sobre o que falo, mas principalmente de como falo também, né? Então, se policiar, né, sobre o que falar,
como falar e principalmente com quem falar é essencial para você conseguir efetivar um diálogo mais duradouro e mais interessante, né? É porque às vezes a gente acaba, a gente passa por tanta coisa bacana, tanta coisa que na nossa cabeça, na nossa realidade é tão interessante que a gente quer compartilhar, né? E a gente na verdade não sabe como isso vai ser recebido. É como diz o ditado, né? Maldade, não só a maldade, mas acho que essa grande sacada da percepção não é só aquele lance de como você fala, né? E tá sim no ouvido de quem tá recebendo essa mensagem. Então eu acho que esse que acho que é o cuidado que a gente tem que tomar, né? Porque é o seguinte, experiências elas têm que ser trocadas, né? Experiências devem ser faladas, mas você tem que ouvir também. Então às vezes a gente acaba se empolgando e falando que a gente quer compartilhar algum momento interessante e tal, e às vezes a gente acaba afastando as pessoas pelo simples fato de simplesmente só tá falando e não tá ouvindo, sabe? Então, aí você pode virar pra mim e me perguntar, mas falar assim, porra, Bernardo, mas eu sou muito novo, né? Eu sou muito nova, enfim, eu não tenho assim tanto conteúdo, ou tanta experiência, ou tanta vivência, sabe? Eu não liguei tantos pontos assim e tal. Foi um tema justamente que eu falei na live de ontem sobre ligar os pontos. Aí eu vou te responder, falar, cara, ou mina, né? Cara, você pode ser novo, né? Mas como eu já disse também no começo dessa live, o acesso à informação é tão infinito hoje em dia, que não tem desculpa para desinformação, né? Para você não ter conteúdo. Eu acho que, enfim, quando eu era novo não tinha internet, não tinha impressora, ou seja, havia menos tempo, tá? E menos ferramentas para você adquirir propriedades, né? Eu acho que é por isso que justamente elas acabavam ficando com muito mais intensidade na nossa mente, né? Porque o trabalho para se absorver uma informação antes era muito maior, né? Porra, você ia fazer um trabalho, você era uma biblioteca e tal, ia estudar, e eram livros, revistas que tinham conteúdo totalmente diferenciado do que tem hoje, e principalmente jornal também, né? Então não tinha impressora, não tinha nada, tinha menos ferramenta para você conseguir adquirir essas propriedades, né? Mas eu acho que o grande lance é que como você usa o tempo que tem que é a questão, né? Quanto tempo você passa hoje nas redes sociais? Já parou para calcular isso? Você já parou? E não só mensurar a questão de tempo, mas também sobre o tipo de informação e tipo de conteúdo que você está consumindo, né? Eu acho que se a gente parar para pensar hoje, fazer uma análise fria, né? Pô, você vai virar para mim e falar, pô, eu sou novo, não tenho tanta informação, não tenho tanto, mas beleza, você fica quanto tempo nas redes sociais? O que você faz? Quantos sites de busca tem para você buscar adquirir uma informação e um conteúdo de valor? Você está fazendo isso? Então acho que esse primeiro ponto aí a gente já mata de cara, né? Aí você pode virar para mim e falar, beleza, eu quero fazer isso, mas eu não sei que tipo de informação eu vou buscar, né? Que tipo de informação que eu vou buscar? Cara, acho que o primeiro ponto que a gente tem que analisar é o seguinte: vamos buscar informação de assuntos que nos causem mais interesse, que despertam mais interesse, né? Eu acho que essa é uma primeira boa maneira de você sair dessa sua inércia de conteúdo, né? O que é inércia de conteúdo? É justamente você consumir um conteúdo que não vai agregar um valor tão positivo na tua vida, né? Que vai simplesmente, única e exclusivamente fazer com que você passe o seu tempo, né? Que eu acho que, enfim, passar o tempo é legal, mas o tempo ele já passa naturalmente, né? E você acaba criando um hábito de consumir esse tipo de informação de valor. Então, você sair dessa inércia de conteúdo, ou seja, você começar a agregar mais valores de conteúdo para a tua experiência. Lá no nosso primeiro ponto, que foi o quê? De assuntos do seu interesse. Né? Então acho que esse é o primeiro ponto para você gerar uma energia a mais, para você se movimentar para gerar esse tipo de conteúdo para você mesmo, né? E o segundo ponto é se antenar nos acontecimentos atuais, né, cara? Cara, tem uma galera que, se tu pergunta quem que é o prefeito do seu município, não vai saber falar, quem que é o governador não vai saber falar. Eu acho que acaba sabendo só falar quem que é o presidente, porque, cara, quando hoje... Cara, hoje eu fui perder um pouco do meu tempo nas redes sociais. Cara, é só política, né? Então só existe ali o lado A e o lado B. Não quero entrar nesse ponto porque não cabe nesse momento. Mas, cara, você não tem o direito de formar uma opinião para um lado C, para um lado D, para um lado E, para um lado F. Ou você é lado A ou você é lado B. Então acho que é complicado. Eu acho que hoje em dia ainda não, depois dessa pandemia, durante essa pandemia, eu acho que tem muito menos valor, tanto mais tempo para você agregar valor. Só que parece que
tudo direciona para você não agregar valor, né? Então, mas se manter antenado nos acontecimentos atuais também parte do princípio de você buscar umas fontes confiáveis, né? Do tipo de informação que você vai absorver e que você vai consumir naquele momento, né? Mas tirando tudo isso, acho que as duas melhores maneiras de você conseguir adquirir mais experiência, cara, é ler e você viajar, cara. Cara, uma boa leitura e uma boa viagem, cara, você pode acabar viajando lendo, por exemplo. Então, se você pega um livro para você ler sobre, sei lá, ou turismo, ou algo que te interesse, você acaba viajando junto nessa onda, né? Então, é sim uma excelente maneira de você também adquirir experiência e de você acabar se tornando mais interessante, né? Eu na live de ontem, eu contei, né, um pouco da história do meu primeiro trabalho, né, do meu primeiro ofício, da minha primeira profissão, né? Que foi justamente numa perfumaria. Eu tinha lá por volta dos 12, 13 anos. Eu não vou contar a história de novo porque é meio longa, mas vou fazer só um briefing para poder dar liga no assunto, né? Então, enfim, eu tinha 12 para 13 anos ali, era bem molecão, não sabia de muita coisa, mas eu estava cansado de ficar na minha zona de conforto, queria ganhar minha graninha, e fui o primeiro lugar que eu parei para pedir emprego, que foi justamente nessa perfumaria, né, lá em São Paulo, na Zona Sul, na capital de São Paulo mesmo. Eu fui aceito para trabalhar e tal, e comecei a aprender muito sobre muitos assuntos, né? Inerentes à profissão, que era o quê? Lá eu aprendi muito sobre maquiagem, eu aprendi muito sobre cabelo, eu aprendi muito sobre cremes, cortes, perfumes, enfim, assuntos que geralmente eles são conversados, experiências que geralmente são conversadas entre mulheres, né? E confesso que por diversas vezes toda essa propriedade que eu adquiri ali nesse trabalho, ele me facilitou imensamente assim para um primeiro contato com as mulheres, que ainda naquela época era meio tímido e tal. Então, mesmo porque, vamos parar para pensar, cara, tá? Agora a gente vai fazer uma liga, vamos ligar o ponto com o início da live, tá? Vamos parar para pensar, cara. Vamos usar como exemplo uma esposa, tá? Ela sai de casa, do conforto da casa dela, tá? Para gastar a grana que ela gasta num salão de beleza, que não se gasta pouco. Eu já tive salão de beleza também, sei como é que funciona. E por muitas vezes, cara, pagar para sofredor, com depilação, etc. O trabalho, a grana que ela gasta para se produzir, para se maquiar, sabe, para cortar o cabelo, e é produto químico, e é isso, e é aquilo, enfim. Eu acho que ela, no mínimo, ela tem que ser notada. Né? No mínimo dos mínimos, cara. Eu acho que tem que ser notada, né? E o que na maioria das vezes não acontece, ela acaba não sendo notada. Aí vai cair naquilo que eu já falei, né, ali atrás, principalmente da atenção que a gente tem que dar com todos à nossa volta. Agora, principalmente todos, quando eu falo todos à nossa volta, a gente começa, tudo de dentro para fora, né? Quem tá mais próximo de mim, né? Quem eu sou obrigado a aturar, quem é obrigado a me aturar durante o dia, né, cara? Isso falando no pior cenário, tá? Quando eu falo em aturar. Mas qual que é a nossa maior relação? Qual que é o nosso maior convívio, né? Então começa por aí. Quando a gente fala em todos à nossa volta, a gente parte do princípio do mais próximo, né? Quem tá mais próximo, né? Geralmente quem tá mais próximo é que acaba ficando mais distante, infelizmente, né? Então por muitas vezes a gente acaba reparando que a nossa vizinha cortou o cabelo, ou que alguma colega de trabalho cortou o cabelo, e a gente não repara que a nossa mulher cortou o cabelo, cara. Né? É complicado, né? É bem complicado. E aí, assim, enfim, agora tem o jeito errado de se fazer isso também, né? E quando eu falo do jeito errado, o jeito errado de se tornar uma pessoa interessante, no caso, né? É justamente, eu costumo dar 2 exemplos, tá? O primeiro deles, cara, acho que o primeiro exemplo deles é que eu passei brevemente por cima desse assunto uns minutos atrás, é justamente sobre a maldição do conhecimento. O que vem a ser a maldição do conhecimento, né? Que é justamente o fato de você falar demais, cara. Porque tem muita propriedade e acaba não ouvindo ou não aceitando outras opiniões. Né? É muita informação que você tem ali para desferir, é muita coisa que você tem para falar, é muita experiência que você tem para trocar, e você fala, e acaba não ouvindo, né? Então, mesmo quando ouve, quando acontece o milagre de você ouvir, você não aceita a opinião, né, cara? Quer dizer, a tua é a única verdade absoluta que existe, e deu, né? Eu vou usar um exemplo, cara,
É igual no filme Avatar, né? Quem aí já assistiu o filme Avatar, né? É um baita filme, né? Ele tem um protagonista que é um cadeirante, é fuzileiro naval e tal. Enfim, eu vou resumir a porra toda porque o filme tem umas 3 horas de tralalá de duração e se eu for falar do filme aqui eu preciso de umas 4 lives pra falar só do filme. É um baita filme, inclusive, um dos meus prediletos. Né? Esse cara, esse fuzileiro, o Jack Sullivan, se não me engano, ele foi aceito na tribo dos Na'vi. Quem que era os Na'vi? Os Na'vi é aquela tribo daqueles caras azulão, gigante, 3 metros de altura e tal e tal. Por que ele foi aceito ali, cara? Por quê? Porque ele pegou o lugar do irmão dele, que o irmão dele era um cientista, né? Ele é irmão gêmeo, então como era aquele lance meio que Matrix, que você se conecta, a sua consciência vai para um bonecão gigante e tal. Então, ele era 100% compatível por causa de DNA e tal com um bonecão gigante, com um avatar para ele que já foi construído para ele, né? Então, por isso que ele foi, porque ele era compatível 100%, que era o irmão dele que tinha que ir, o irmão dele morreu e tal, e lá foi ele, né? Então, só que o que acontece? Por que ele conseguiu de repente se aproximar tão mais rapidamente do que os cientistas desse povo Na'vi? Porque ele justamente estava disposto a aprender, cara. Ele ali, para aquele tipo de conteúdo, ele era uma caixinha vazia. Então tudo que ele via, sem contar com o fato que ele já não andava fazia um tempo e tal. Então quando ele se viu, todo o aprendizado para ele foi muito mais rápido. Porque o estímulo para ele era muito mais interessante, era muito mais envolvente do que para um cientista, por exemplo, né? Então, eu costumo falar que essa é a famosa teoria do copo cheio, né? Então, os cientistas não tinham o que aprender com o povo Na'vi. Eles estavam totalmente errados, na real, né? Tanto estudo, na real, eles queriam só ensinar o jeito seria o jeito humano e tal, sem respeitar a cultura dos caras, né? Então foi por isso que o Jack Sullivan ele teve esse contato mais próximo dessa galera, né? Justamente porque ele estava disposto a aprender, né? E tem também o inverso disso, que é o outro jeito errado, né? Que é onde você acaba se colocando somente como espectador, né? Ou seja, tu assume uma postura totalmente reativa, ou seja, você ou não participa, sabe? Ou você não vai participar, ou por falta de interesse, né? Porque tá viajando na maionese e tal, que seria a falta de empatia, ou até mesmo falta de propriedade, né? Ou porque você tá ali, você tá numa conversa, você tá num debate, a sua prioridade é ali, não adianta tu priorizar algo que você está vendo no Instagram, no Facebook, ou uma conversa, sendo que você já está ali. Então, eu acho que o grande lance é você priorizar também, né? Então, rolar essa empatia de você saber ouvir, né? Lembrando que não é apenas só sobre ter propriedade, né? E sim, se você quer ser interessante, você tem que, no mínimo, você quer ser interessante, então você tem que, no mínimo, o mínimo que você tem que fazer é também demonstrar interesse, né? E se você desconhece sobre esse assunto que a pessoa está te falando e tal, ou sobre o ciclo de amigos que você está ali no momento falando, eu acho que você tem que aproveitar para usar isso, tirar isso como uma ótima oportunidade para quê? Para você aprender, cara, né? Tipo, tem dúvida, cara, a pessoa falou alguma coisa e tal, pô, você tá viajando na maionese, pergunta, cara, participa e observe a reação de quem fala pra você ver o que vai acontecer. Cara, eu posso ter certeza que até quem estiver explicando ali, ele vai explicar com mais empolgação, cara. Isso é fato, é fato. Esse é o grande lance de você se posicionar, cara. Se você quer ser mais interessante, demonstre interesse. Entendeu? Tá falando com alguém, pô, se você tá viajando na maionese e não sabe do assunto, pergunta, né? Não seja um espectador mal educado. O que é um espectador mal educado? É que além de você não ter pago o ingresso para poder absorver aquele tipo de informação, você vai acabar não aplaudindo no final, entendeu? Então, eu acho que esses são os pontos sobre como se tornar uma pessoa mais interessante, né? Eu acho, aí você pode perguntar para mim, porra, Bernardo, o que você me recomenda, né, cara? O que você tem para dar de dica para mim, para de repente que eu consiga agir imediatamente, né, cara? Aí eu vou te falar, de repente, o que você pode fazer, cara? Mais uma vez eu vou falar para você largar o celular de lado, depois da live, claro. Pega um papel e uma caneta, tá? E faz vamos usar como se fosse uma lista, tá? Pega uma folha e liste 2 assuntos que te interessam. 2 assuntos. Ah, sei lá, Bernardo, eu gosto de futebol e eu gosto, sei lá, eu gosto de macarronada, tá? 2 assuntos totalmente aleatórios, tá?
vai lá e pesquisa. Joga lá no Google lá. Vamos usar a nossa internet aí para algo construtivo, né? Vamos lá. E aí você vai ter que responder 3 ou 4 perguntas ali desses 2 assuntos, tá? Primeira pergunta é, por que você gosta disso? Tá? Desses dois itens, né? Quando e quem criou isso que você gosta? Né? Você vai falar de futebol, Josimê, não sei o que e tal. Então, vai lá e lista isso em 2 colunas, né? E no terceiro ponto, por que isso foi criado? Aí você pode buscar tanta informação na internet quanto botar o teu ponto de vista, né? Com certeza você vai sair com mais propriedade sobre um assunto que te interessa. Eu acho que esse é o primeiro ponto, o primeiro gatilho que você vai ter para poder aprender a gerar um conteúdo de valor, para poder se tornar uma pessoa mais interessante, né? E pode apostar que esse conhecimento mais aprofundado sobre esses assuntos que você está pesquisando, ele vai ser utilizado em algum momento, tá? Isso é fato. É fato, tá? Então eu acho que eu deixo essas dicas por aqui do como ser sobre esse meu ponto de vista sobre o que te tranca mais para ser qual que é o maior obstáculo para você se tornar uma pessoa interessante. E como de costume eu vou deixar aqui um desafio para vocês, né, que é a hora do duvido, né? Galera, já que a gente está em tempo de pandemia e tal, e o coronga aí tá fudendo com a vida de todo mundo, e eu acho que a gente tem utilizado muito essa ferramenta para se sentir um pouco mais próximo das pessoas através da internet e tal. Então faça uma chamada de vídeo, cara. Utiliza isso que você aprendeu, sabe, de uma forma, ou trabalhe esse lance da empatia com a galera, entendeu? De um amigo, de repente, que você já não vê faz tempo. Acho que nosso Facebook é tão recheado de gente, e gente que a gente já não fala há tanto tempo. Então, cara, eu vou deixar esse desafio para vocês, meu. Se quiser para participar, continuar mantendo essas participações ao me marcar nos stories, não precisa comentar sobre o que é nem nada. Tira um print ali da conversa, bota o carão do teu amigo, da tua amiga e a sua carinha ali e me marca ali nos stories também, tá? E eu vou me despedindo por aqui, galera. Eu espero mais uma vez de coração ter agregado algum valor positivo para vocês. Eu acho que todo esse processo, todas essas etapas e todas essas lives, eu acho que vem me ajudado bastante também, e eu tô muito feliz com isso, tá? Eu espero que vocês também fiquem, tá ok? Então, amanhã, sábado não vai ter, domingo também não, segunda-feira estamos de volta, tá bom, galera? Valeu, obrigado, um beijo no coração de todo mundo e mais uma vez valeu pela presença, tá bom? Beijão, até segunda, valeu!